espaço que possa dar muito fruto. Ora, aleluia. Santo Deus maravilhoso, eu te rendo graças, Pai, porque és bom e o teu amor dura para sempre. Pai, abençoa a tua palavra, dirija pelo poder do Santo Espírito, dá bons ouvidos e bom entendimento ao teu povo. Pai, encerro todas as manobras do diabo Satanás, que não tem poder sobre esta palavra, que vai o fogo queimado com seus anjos. Obrigada, Santo dos Santos, em nome de Jesus, Rei e único Salvador. Amém. Cada um escreva no seu bloco de apontamentos, no seu caderno, onde você tem apontado o que sai aqui em relação à palavra de Deus. Escreva como tema desta manhã o sangue da redenção. E pode pôr 2 pontos, os efeitos. Quais são os efeitos do sangue da redenção? Sobre os efeitos do sangue derramado por um cordeiro. Doutora, vamos falar dos efeitos do sangue derramado por Cristo na cruz. Então, abra a sua Sagrada Escritura no livro de Êxodo, capítulo 12. Os bem-amados leitores vão ler do versículo 1 ao versículo 13. Não tem leitores? Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 13. Linguagem primeira de tem como tema a instituição da primeira Páscoa. Versículo 1: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome a um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme ao número das armas, conforme ao número de cada fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será assim mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel a sacrificará à tarde, e tomará o sangue e pô-la em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargurosas, e comerão. Não comereis de cada um cru, nem cozido, em água, senão assado ao fogo, da cabeça aos pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas aquele que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos nos vossos sapatos dos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente até a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito,
esta noite e ferirei todo o promissor da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Versículo 13 e último, e aquele sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, bem, mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para casa e cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comeram o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém? O Senhor falou a Moisés e Arão sobre como deveria ser a instituição da primeira Páscoa. A Páscoa iria simbolizar a libertação do povo de Israel da escravidão em que eles se encontravam no Egito. E eles sendo enviados por Deus, Moisés e Arão, Deus falava constantemente com eles. Como é que eles deveriam agir? Como é que eles deveriam fazer? Quando chegarem a casa, se lerem os versículos anteriores, vão ver como foi o chamado de Moisés, qual foi o seu objetivo e o que o braço forte do Senhor fez ao povo do Egito por não deixar sair o povo de Israel daqueles lugares. Agora chegou aqui uma parte em que o Senhor disse: instituirei a Páscoa e vocês farão assim como eu disser. E quando acontecer, vocês não podem estar descansados, vocês não podem estar relaxados, mas têm que estar prontos, têm que estar com o cajado nas mãos, têm que estar com os sapatos calçados. Vocês vão comer a Páscoa, mas têm que estar prontos para sair. Não podem ficar relaxados, porque, quer dizer, vai chegar
Vocês precisam estar prontos para partir. Porque esse povo será liberto. Porque esse povo vai sair da escravidão pelo braço forte. Agora, o que vai acontecer? Uma coisa que Deus fez. Já a tribulação do faraó estava constantemente endurecido, mesmo após inúmeras pragas. Ele só deixava o povo de Israel sair daquele lugar. Agora
Foi a força deles? Foi o estatuto deles? O que é que nos ofereceu? Para que o primogênito de cada israelita não fosse ferido. O sangue. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro fez com que cada primogênito de cada casa do israelita não fosse destruído. E a morte não nos alcançasse. O sangue. Vocês acham que o sangue? O que é o sangue? O sangue. Muitos não dão importância ao sangue da redenção, ao sangue da libertação. É preciso nós entrarmos ao fundo dessas coisas, amados irmãos, porque muitos não creem em Jesus, eles não sabem o que ele fez naquela cruz. E antes de Jesus vir, o que simbolizava a vida de Jesus Cristo? Só o sangue de um animal. Era sacrificado o animal para que eles, aquele cordeiro foi sacrificado, derramado o sangue daquele cordeiro para que os primogênitos de cada família dos israelitas fossem salvos. Agora imagina se o sangue do cordeiro, se o animal tinha esse poder, quanto mais o sangue de Jesus Cristo. Quanto mais o sangue de Jesus Cristo. Se nós avançarmos mais um bocadinho, nesse mesmo livro de Êxodo, no versículo 23, o que é que diz a palavra? Lemos no versículo 23, Êxodo capítulo 12. Diz o seguinte, versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras do Senhor, passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Amém? Quer dizer que não permitirá, ao ver o sangue ali como sinal naquela casa, quando o destruidor passar, aquele primogênito, daquela casa onde está o sinal do sangue do cordeiro, não dará efeito. Aquele primogênito não morrerá, aquele primogênito não será destruído, aquela família não terá dor, não terá sofrimento,
Êxodo capítulo 24, versículo 8, linguagem vermelha de Almeida. Então tomou Moisés aquele sangue e despejou sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Amém? Agora, outro efeito do sangue do Cordeiro é que a lei de Moisés foi aprovada. Quando diz, então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito conosco sobre todas estas palavras. Essa aliança do Antigo Testamento, Deus, Ele aprovou. E Ele aprovou com o sangue. Por isso Ele diz o sangue do concerto. A lei de Moisés foi aprovada por Deus. Uma vez que esse sangue do concerto, que o Senhor tinha feito com aquele povo. Esse é outro efeito do sangue do Cordeiro. É que o Senhor Deus aprovou a lei de Moisés. Quer dizer que o sangue do Cordeiro tinha o poder para libertar o povo, para que eles não fossem destruídos pelo inimigo, para não chegasse até a casa deles a morte. A lei de Moisés foi aprovada.
versículo 7. Em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amém. Agora estamos nos efeitos do sangue de Cristo. E diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue. O sangue da redenção. Quer dizer, o primeiro efeito do sangue da redenção, quer dizer que essa redenção é a nossa arma. A libertação é a nossa arma. Por isso diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Essa remissão dos pecados é pela graça, é pela misericórdia. Não porque nós somos alguma coisa, não. Mas essa redenção por meio de Cristo foi-nos alcançada por um favor imerecido. Mesmo sendo pecadoras, Deus olhou, mudando-nos a amar. Não é como um homem que ama só quem faz bem. Não é como um ser humano que vai amar só quem fala bem com ele, só quem faz o bem, mas é só ouvir uma palavra que não lhe agrada, ouviu uma traição, ouviu que disseram alguma coisa contra, então já não ama aquela pessoa. Não é amor de sentimento, mas o amor de Deus, esse amor nos alcançou. Foi esse amor que fez com que Deus viesse a essa terra em forma de homem para libertar. É o amor. Não é outra coisa, meus amados irmãos. Por isso nós, em nada, devemos ser orgulhosos pelo que temos, pelo que fazemos, pelo que podemos, o lugar onde estamos, nada. Porque não foi isso que nós alcançamos ou que nós podemos fazer que nos trouxe a redenção. Não foi isso que nos trouxe a libertação. Mas o que traz a libertação na vida do homem, nada mais, nada menos do que o amor. O amor. O amor. Não é riqueza, não é bens materiais, não é estatuto, não é a roupa,
Esquecem-se que Jesus virá pela segunda vez. Mesmo dentro da igreja, a divisão, há tribalismo, há difamações, fingem amar uns aos outros, mas não se amam, fingem cuidar uns dos outros, mas não se cuidam. Por que não fez Deus enviar o seu filho? O amor. Então, por que nós não damos o amor de Cristo Jesus? Por que é o tribalismo? Por que é a divisão? Por que é a fofoca, murmurações? Por que é intrigas no nosso meio? Nós fomos lavados com o sangue de Jesus. E agora fomos lavados com o sangue de Jesus. Igreja. A igreja de Cristo comprou com seu sangue. Muitos estão para fazer também esse trabalho de Deus, mas não fazem o trabalho de Deus e pedem aqueles que querem fazer o trabalho de Deus como foram lavados com o sangue de Cristo. O sangue. Amém? É a nossa arma. Quando nós estamos a sentar à mesa com o Senhor, é a nossa arma. Nós estamos a lembrar a libertação do pecado, aquilo que Jesus fez por nós. Então, meus amados irmãos, pensando nisso, nenhum de nós aqui está. Podia faltar em sentar aqui. É preciso pensar. É preciso refletir. Quem não você quer? Esse mundo está guardado para ser destruído. Você não confia nessa terra onde você está pisando? Você confia no trabalho que você tem hoje? Você confia na posição social que você tem? No cargo que você tem? No salário que é isso? Onde está a tua confiança? Eu digo, é engano. É engano. Porque se o sangue do Cordeiro, se o sangue de Jesus Cristo não proteger a tua casa, todas as tuas coisas, o destruidor vai chegar e vai dizer, mesmo que você trabalhou anos, como muitos dizem, com muito sacrifício, e dão muita importância aos bens materiais, dão muita importância à riqueza, mas não têm compromisso com Cristo. Estamos todos aqui. Estamos todos a ouvir a palavra. Mas quantos têm compromisso com Cristo? Quantos estão dentro e assinaram o compromisso da nova aliança? Quantos? É preciso cada um ter um compromisso com Cristo. Compromisso de fidelidade. Como quando há um enlace matrimonial. Por isso que o casamento é comparado com Cristo e a igreja. O homem e a mulher, quando se unem, é comparado com Cristo e a igreja. Quando você é igreja, quem é a igreja? A igreja de Jesus está onde? Quem é a igreja? Assinaste compromisso com Cristo? Ou ainda estás nas ofensas? Se o sangue de Jesus já veio para poder perdoar. Assinaste compromisso com Cristo? Não é só o rosto, meus amados irmãos. Vão ver, não, já tudo bem vestido, tem bom comportamento. Não é isso. Está no interior. Não é amor fingido, não. Quantos dizem Senhor, 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 irmão? Quantos se meteram no trabalho do Senhor, mas não têm compromisso com Deus? Quantos dizem eu sou de Cristo, eu sou cristão, mas o comportamento ainda é do pecado? Quantos? Agora você não tem compromisso com Cristo. Por isso é que não tomam na ceia. Por isso é que não se sentam com o Senhor para cear. Por isso é que muitos faltam na ceia. Mas esquecem-se que é a proteção. Esquecem-se que é a proteção. A carne, o sangue de Cristo. Não foi em vão. Abre o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 54 ao 56. Lemos o Evangelho de São João, capítulo 6,
versículos 54 a 56. Linguagem ferreira de Almeida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Quer dizer que um outro efeito do sangue de Jesus Cristo é a garantia da vida eterna. Quer dizer que que a morte não tem poder. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz nos dá garantia da vida eterna. E a morte não tem poder. Por isso que aqui no versículo 54 diz
Depois disse o seguinte: e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui, quando ela afirma que vai ressuscitar no último dia, aqueles que são lavados com o sangue de Jesus, a morte tem poder sobre eles? A morte tem poder sobre eles? A morte tem poder sobre eles? Não. Porque no último dia serão ressuscitados. Qual é o poder que a morte tem? Muitos ficam com medo, que Deus, feiticeiros, vão atacar a minha família. Mas qual é o poder que a morte tem? Não confia no sangue de Jesus. Não sabes a importância do sangue de Jesus. Se na verdade foste lavado, a morte não tem poder. Ele vai ressuscitar no último dia. Se a morte tivesse poder, não haveria ressurreição. Por isso é que Jesus foi o primeiro. A exemplo que, na verdade, iremos ressuscitar. Qual é o poder que a morte tem? Por que não confiam nesse Cristo? Por que não confiam nesse Cristo? Por que ainda têm medo das circunstâncias? Por que ainda têm medo dos momentos? Por que ainda se inclinam para aqueles desejos, aqueles prazeres que são momentâneos? Momento. É momento. A fama é momento. Sucesso é momento. Riqueza é momento. Mas vida. E vida eterna. Não é uma vida eterna. O sangue da redenção. E disse mais, porque a minha carne verdadeiramente é comida. Muitos se cansam de ouvir a palavra de Deus. Muitos já não se alimentam constantemente com a palavra de Deus. Mas aqui Jesus disse, a minha carne, a palavra de Deus, verdadeiramente é comida, meus amados irmãos. Nós não podemos descansar de nos alimentar com a palavra de Deus. Ou tem palavra de Deus, nós temos que estar prontos para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Mas muitos já ficam até que não hoje. Vai passar a hora. Também está muito. Também está isso. Não, fui no domingo, não vou, vou descansar. Sexta-feira fui, essa sexta-feira vou descansar. Mas quando Jesus disse que a carne verdadeiramente é comida, a palavra de Deus, ela verdadeiramente é comida, porque ela vai alimentar-te espiritualmente. E todo aquele que está bem alimentado espiritualmente. Ai, igreja. É preciso nós nos alimentarmos bem espiritualmente, para estarmos fortes espiritualmente. Muitos aqui estão fortes fisicamente, mas no espírito, nós precisamos de cristãos, diáconos, servos de Deus, fortes espiritualmente, que comem na verdade a carne de Cristo, que na verdade se alimentam com a palavra. Não é um versículo ou outro versículo, ou quando a igreja vai abrir a Bíblia, ou quando
Muitos estão a pôr em pé de igualdade. Deus e o homem. Não, mas eu não posso fazer, porque isso e por aquilo que Deus nos dá a vida eterna. Quem vai nos assassinar no último dia? Sim, houve uma escolha. Ninguém está livre disso. Mas já estava previsto, deixa. Olha, é uma questão de decisão. É uma questão de atitude. Não devemos ir, não. Não, isso não. Ainda tens tempo. Podes fazer. Não. Alguém sabe o dia da volta da segunda vinda de Jesus? Sabem a hora? Sabem o mês? Sabem o ano? Então, por que passar quando estamos quentes? Não. Ai, Deus é misericordioso. Ele vai fazer. E quando Jesus vier e encontrar naquele lugar, ele fará o reino dos céus? Ele verá o reino dos céus? Ele verá o reino dos céus? É urgente. Vamos entender essas coisas. Agora, está no tocado. Não consegue, não tomou a decisão de poder sair daquele laço. Chega o dia em que você tem que tomar a ceia do Senhor. Mas quando você está no pecado, não pode tomar a ceia do Senhor. Quando vier os destruidores, quem vai te proteger? Não esquece essas coisas. Casa ali, preso. Não, sou daqui a 6 tempos, daqui a 6 tempos. Mas casa aqui a ceia do Senhor. O sangue que te proteja. Vais buscar proteção no homem? Vais buscar proteção no homem? Quem come a minha comida e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Não há segredo. Não há dar muitas voltas. Quem come a comida de Cristo, quem bebe o sangue de Cristo, quem vem permanecer no homem? Jesus. Ele disse: aquele que come a minha comida e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Quando você não come a comida de Cristo, quando você não bebe o sangue de Cristo, Jesus não permanece em ti e você também não está em ti. Palavra. Bom, é só falar. Mas a palavra é escrita. Aquilo que come. Igreja. É momento de tomar a decisão. Não é momento de nós passarmos dentes aí, não. Toma a decisão. Porque aquele que come a comida e aquele que bebe o sangue, é assim que Cristo vai permanecer nessa pessoa. Porque quando você não participa na ceia, Cristo não está em ti. Agora eu pergunto, quem está em ti? Se Cristo não está em ti, você não participa na ceia do Senhor. Você não toma a carne do Cristo. Você não bebe o sangue de Cristo. E sendo assim, Cristo não está em ti. Quem está em ti? Uma igreja saudável. Uma igreja saudável. Que tem a verdade de Cristo. Haverá alguém que não vai tomar, que não vai participar na ceia do Senhor? É momento de escolha. Não ponha no mesmo nível o homem e Deus. Mesmo que tiver alguma coisa, você toma a decisão. Sofre o sofrimento de Cristo. Sofre as aflições de Cristo. Para Cristo permanecer em ti. O homem não tem poder para salvar. O homem não tem poder para libertar. O homem não tem poder para dar direito. O homem não tem poder para ressuscitar. Então, para Cristo
vida eterna, vida uzima, vida completa, vida abundante, vida para sempre. Amém? Por isso, meus amados irmãos, cada um de nós vamos fazer esse compromisso. O apóstolo Paulo, quando falou aos Coríntios, ele pediu que cada um se examinasse. Você e Deus. Não é você e teu irmão e a tua irmã, teu marido, a tua mulher. Você e Deus. Como está o teu interior? Então, cada um vai inclinar a sua cabeça, vai examinar, pede perdão a Deus, reconcilia com Deus. Se alguém tem algum problema aqui, com uma outra pessoa, pede essa pessoa, vamos resolver o problema. Se alguém está na prática do pecado, abandona, deixa. Ainda tens tempo, estás em vida, deixa. Seja lavado com o sangue de Jesus. Quando você for lavado na verdade com o sangue de Jesus, e as obras mortas você abandonar, vão fluir rios de água viva. Rios de água viva. Quer dizer, a fonte que é Jesus estará completamente aberta. E enquanto você está no trabalho de aquilo que é pecado ou iniquidade, agora a fonte vai começar a derramar rios de água viva. Rios de água viva. Rios de água viva. Meus amados irmãos. Muitos estão a perder menos bênçãos por causa do pecado. Estão com a visão limitada, querem agora, mas Deus tem o melhor para ti. Se você, na verdade, deixar de ser lavado com o sangue de Cristo. Amém? Agora, cada um inclina a sua cabeça, examina-te, faça uma reflexão, peça perdão a Deus, vai te reconciliar com o teu irmão, com a tua esposa, com o teu marido, com quem for, mas não permanece com esse pecado. Aleluia! Aleluia! Amém. Sabe, parece que Jesus é maravilhoso. Na noite que Jesus foi traído, Jesus, ele tocou o pão e ele rendeu graças. Santo Deus maravilhoso, eu tenho aqui, Pai, essa bolacha nas minhas mãos. Transforma essa bolacha no corpo de Jesus, para que cada um possa ter a vida eterna. Obrigada, Santo dos Santos, em nome de Jesus, nosso Rei e único Salvador. Amém. Após ter rendido graças, ele partiu o pão e o deu aos seus discípulos. Eles pegaram o pão e comeram. Posteriormente, ele pegou o cálice e rendeu graças. Santo Deus maravilhoso, tenho aqui em minhas mãos esse sumo. Pai, transforma no verdadeiro sangue de Jesus. O sangue para o perdão dos nossos pecados. O sangue
Vamos dar direito à ressurreição no último dia. Obrigada, maravilhoso Deus. Em nome de Cristo, Deus e único Salvador. Amém. Ele pegou o cálice e deu aos seus discípulos. Após ter dado aos seus discípulos, eles beberam. Amém? Todo aquele que já está preparado para cear com o Senhor, então venha e cada um participe na ceia do Senhor, a garantia para a vida eterna. Amém? Sangue de Jesus. Para a nação da flauta, um hino.
Thank you.